A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? É uma coisa simples que eu peço a vocês, gente. Dê um like, faça um comentário. Você muitas vezes chega num canal ou no YouTube, né? Procura uma dinâmica e às vezes tem dificuldade. Não é por falta de pessoas capacitadas para fazer dinâmica, não. Muitas vezes as pessoas desistem justamente por falta de apoio. E a forma de apoiar o nosso canal é tão simples, gente. É dando um like e fazendo um comentário. Qualquer comentário simples que você faz no nosso canal, você está incentivando o YouTube a divulgar mais e mais o nosso trabalho e assim incentivar também a nós a continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? Então dê um like e faça um comentário. Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como tema Vivendo e Testemunhando em Meio aos Desafios Modernos. Essa dinâmica ela tem como objetivo levar os seus alunos a compreender os desafios enfrentados por Daniel e os seus amigos ali na Babilônia. Mas também os seus alunos vão refletir sobre como esses desafios se aplicam à nossa vida moderna. Vai também desenvolver estratégias para viver e testemunhar a fé no contexto atual. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples. Você vai precisar de Bíblia, tá? Vai precisar também, todos os seus alunos com Bíblia, papel e caneta para anotações, né? Papel branco como esse, né? Papel sulfite ou folha de papel A4, como você queira chamar, e caneta, tá? Vai precisar também de um quadro, seja ele branco ou um quadro de giz, ou então um cartaz, né? Uma cartolina, uma folha de papel 40 para fazer o que nós vamos orientar, tá bom? Então você vai começar esta dinâmica primeiro com uma breve oração, pedindo discernimento e entendimento da parte de Deus. E aí você vai explicar o contexto histórico do livro de Daniel e também a vivência ali de Daniel e seus amigos sendo levados cativos para a Babilônia, e você vai mencionar a pressão cultural, a pressão religiosa que aqueles jovens enfrentaram. Depois disso, gente, você vai pegar os seus alunos e dividir em pequenos grupos. Depende muito do tamanho da sua sala, tá? Depois de você dividir, você vai pedir que eles leiam o texto de Daniel, capítulo 1, 2 e 3. Tá? Então, cada grupo pode se concentrar em um capítulo específico. Digamos que você divida a sua sala em 3 grupos. Então, um vai ficar com o capítulo 1, outro com o capítulo 2 e outro com o capítulo 3. Uma forma simples de você resolver essa questão. Tá? Então, cada grupo deve discutir os seguintes pontos. Primeiro, quais foram os principais desafios enfrentados por Daniel e os seus amigos? Segundo ponto, que são 3 ao todo, tá? Como eles reagiram a esses desafios? Terceiro e último ponto, quais princípios ou valores eles mantiveram? Então eles vão refletir sobre essas 3 questões que foram apresentadas, e aí depois de um tempo, né, que você der para os seus alunos, depende muito do tempo que você tem à disposição, cada grupo vai apresentar um resumo daquilo que eles escreveram, das discussões que eles fizeram em cima das perguntas que foram feitas, né? E ali apresentar para toda a turma. Incentive os seus alunos, gente, a se concentrar de como Daniel e seus amigos se mantiveram firmes na sua fé. E aí você vai conduzir uma discussão sobre como os desafios enfrentados por Daniel e os seus amigos eles se comparam aos desafios que nós enfrentamos nos dias de hoje. Tá? E aí você vai fazer 2 questionamentos. Primeiro, quais são as Babilônias modernas? Ou seja, pressões culturais, pressões sociais, pressões morais. Quais são essas Babilônias modernas que estamos vivendo nos dias de hoje? Segunda pergunta é, como podemos aplicar os exemplos de Daniel e os seus amigos na nossa vida diária? Que coisa, né, gente? É muito bom quando você pega uma dinâmica e faz os seus alunos vivenciar esse papel na dinâmica aplicando na sua própria vida. Então você vai pedir aos seus alunos que escrevam um breve parágrafo sobre como eles podem aplicar os princípios aprendidos em sua própria vida.
Depois que eles fizerem isso, né, aí você vai fazer o seguinte: divida a turma, mais uma vez em pequenos grupos, novamente, e apresente situações hipotéticas onde eles precisam testemunhar a sua fé num ambiente desafiador. Por exemplo, pressão de colegas, a mídia, redes sociais. Tá? Então, esses ambientes, eles precisam também testemunhar a sua fé de cristão. Então, cada grupo deve discutir e planejar uma resposta cristã para a situação apresentada. Eles devem considerar o seguinte: primeiro, quais princípios bíblicos eu devo aplicar quando eu estou enfrentando esses ambientes desafiadores, né? Segundo, como comunicar a sua posição como cristão de uma maneira respeitosa e eficaz. E terceiro e último, quais as estratégias para manter a integridade e a fé? Gente, são perguntas chaves para a vida dos seus alunos. Eles convivem em ambientes de amigos, de redes sociais, e eles precisam manter o seu testemunho de fé, como aqueles 3 jovens e também Daniel, né? Então eles precisam bolar estratégias para manter a integridade e a fé aonde eles estiverem convivendo. No final, gente, para você fechar, peça aos grupos que apresentem suas estratégias para toda a turma daquilo que eles escreveram. E aí você fecha com um resumo das lições que foram aprendidas durante a dinâmica e vai encorajar os seus alunos a colocar em prática o que foi discutido. Termine, né? Mostrando para os seus alunos que em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, como nós podemos manter a nossa fé e testemunhar de forma eficaz. O livro de Daniel, gente, ele oferece um exemplo poderoso de como viver com integridade e coragem em meio às circunstâncias adversas. Daniel e seus amigos, que foi Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos para a Babilônia, de uma terra estrangeira, com valores e práticas contrários aos ensinamentos de Deus. Mas apesar das pressões para se conformarem, eles se mantiveram na sua fé. Então essa dinâmica nos leva a explorar, né, e a refletir como nós podemos aplicar esses exemplos nas nossas próprias vidas no dia de hoje. Daniel e os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia após a conquista de Jerusalém, né, pelo rei Nabucodonosor. Eles foram escolhidos por suas qualidades excepcionais para servir lá na corte, o que envolvia o quê? A assimilação da cultura babilônica, incluindo o quê? A aceitação de alimentos, costumes, contrário inclusive às leis judaicas, mas desde o início eles enfrentaram a tentação de comprometer a sua fé para se adequar à expectativa do rei. E aí o que eles fizeram? Bom, desde o primeiro capítulo do livro de Daniel, nós vemos aqueles jovens enfrentando esse dilema, né? Eles deveriam aceitar os alimentos e o vinho que eram colocados ali na mesa do rei, mas eles mantiveram a dieta prescrita pela lei de Deus. Daniel resolve não se contaminar e pede a permissão para consumir apenas legumes e água. Deus honra a sua fidelidade. E no final do período do teste, Daniel e os seus amigos estão mais saudáveis e robustos do que os outros jovens. Esse exemplo nos ensina a importância de manter a nossa integridade e confiar que Deus proverá e nos sustentará. Já o capítulo 3 de Daniel, ele revela a história dos 3 amigos, agora conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentando um desafio ainda maior. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor constrói uma enorme estátua de ouro e decreta que todos devem se prostrar e adorar aquela estátua. Os 3 jovens se mantiveram firmes, recusaram-se a adorar qualquer Deus além do Deus verdadeiro. Como resultado, eles são lançados em uma fornalha ardente de fogo. No entanto, Deus os protege. Eles saem ilesos do fogo. Este episódio destaca a importância da coragem e da fé inabalável, mesmo diante das ameaças mais terríveis. Os desafios enfrentados por Daniel e pelos seus amigos são de muitas maneiras semelhantes ao que nós enfrentamos no mundo moderno. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes promove valores e comportamentos
contrários à nossa fé. A pressão para se conformar pode vir de várias formas: mídia, cultura popular, colegas de trabalho, amigos e até mesmo a nossa família. Então, como podemos aplicar os exemplos de Daniel e seus amigos na nossa própria vida diária? Bem, gente, assim como Daniel escolheu não se contaminar com os alimentos do rei, nós devemos buscar manter a nossa integridade em todas as áreas da nossa vida. Isso significa dizer não às práticas que vão ao contrário dos nossos valores que nós aprendemos como cristão, mesmo que isso nos coloque em desvantagem ou nos faça parecer diferentes do mundo como um todo. A integridade, ela é a base do nosso testemunho. Sem ela, a nossa fé perde a credibilidade. Então, gente, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela nos desafia a sermos corajosos em nosso testemunho. Nós devemos estar preparados para enfrentar e defender a nossa fé e a viver de acordo com os nossos princípios que nós aprendemos como cristão, mesmo quando isso nos coloque em conflito com as normas sociais ou as expectativas de outras pessoas. Isso pode envolver tomar posições, muitas vezes até impopulares, recusar-se a participar de atividades que comprometem os nossos valores ou falar abertamente sobre a nossa fé quando é mais fácil ficar em silêncio. Então, gente, Daniel e os seus amigos confiaram que Deus cuidaria deles, mesmo em situações de grande perigo. Com isso, nós aprendemos que devemos cultivar a mesma confiança, sabendo que Deus, ele é fiel e que ele está no controle de todas as coisas. Isso não significa que sempre nós seremos poupados de dificuldade. Não, mas que nós podemos confiar que Deus usará todas as circunstâncias para o nosso bem e para a sua glória, tá bom? Então, esse exemplo de Daniel e de seus amigos é um poderoso lembrete de que é possível viver uma vida de fé autêntica no meio de um mundo hostil. Eles nos ensinam que a integridade e a coragem e a confiança em Deus são essenciais para testemunhar de maneira eficaz. Que possamos, gente, como esses jovens, escolher firmemente, seguir a Deus, confiando que Ele nos guiará e nos sustentará com todos os desafios, ou apesar de todos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.